Boa tarde para quem está passeando pelo Instagram. E hoje a gente resolveu abrir rapidamente aqui um minuto de cheirinho de aroma, porque afinal de contas hoje o cheirinho está delicioso. Eu vou aproveitar e botar o meu cheirinho aqui também, né? E hoje a gente vai abrir aqui um espaço para podermos falar, para que a gente possa, na verdade, conversar sobre cheirinhos e cheirinhos de aroma com a nossa linda Luciane Drescher, que está entrando no Insta. Eu que estou aguardando ela por aqui agora. Gente, hashtag todo mundo em casa hoje, então tem marido, tem Sofia na área, que é a minha pequenininha. Estou só aguardando. E aí hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a escolha, como é que você vai conhecer aí os seus olhos, né? Muitas pessoas hoje estão entrando neste mundo de conhecimento cada vez mais. A Papo de Gaia que agora começou aí um workshop, uma oficina, né? Um workshop meio oficina, oficina meio workshop, sobre aromaterapia, sobre o uso de óleos essenciais. E aí a maior pergunta que na verdade acontece é realmente sobre como escolher, como conhecer, como saber as boas procedências sobre os óleos essenciais no uso do dia a dia. Então, a gente... Oh, que linda, ela chegou. A Luciane, que é a nossa consultora de bem-estar, nossa aromaterapeuta aqui da Papo de Gaia, num papo bem... Oi, Lu! Conseguimos, finalmente! Oi, Mar. Olha, faz tanto... A gente estava, na verdade, tentando abrir também pelo Facebook. É isso. E eu, na verdade, não sei por que que não abriu, porque a coisa mais simples do mundo era abrir uma live no Facebook. E a gente Pra não você ver. conseguiu, corremos para o Instagram, rezando para que a nossa conexão aí dê certo, porque o Instagram tá uma loucura de lives, né, Lu? É, né? A gente está se ocupando como pode nessa nova fase da vida virtual. E tem coisa mais gostosa do que a gente poder falar assim, né? Sem máscara, sem preocupação de álcool gel. É, não, e assim, tirando as vantagens de tudo, né? Todas as situações têm seu lado positivo. Eu tô me reencontrando com uma turma da faculdade de 20 anos atrás, que eu não falava há muito tempo, e agora quase toda semana a gente tem se visto. Então, assim, tem coisas boas em todo lugar, né? Mas e aí, Mar? Você já estava começando então o papo? Vamos, eu já estava aqui com a minha bolsinha super famosa, né? Que a Lu me ajudou, gente, ó, a montar vários quitutes de cheirinho. E eu nomeei hoje o dia do cheiro. Como é que eu coloquei? Cheiro. Cheiro de Ai, peraí. aroma? Cheiro de aroma, foi. Eu até escrevi no Facebook o nosso encontro Cheiro de Aroma na terça-feira. E a ideia, na verdade, Lu, é que toda vez que você vier com um post, às terça-feira, 15 horas, que já saiu do forninho, quem na verdade não leu ainda as orientações da Lu, as dicas, informações, corre lá no feed da Papo de Gaia, porque você vai encontrar informação. A ideia é a gente fazer essa troca, Lu, do seu post, dos conteúdos que você está trazendo toda terça-feira, em uma Uhum. forma bem tranquila, bem cheirinho mesmo, bem gostosinho, bem em casa, mas falando de assunto sério, porque não é fácil, viu, meninas, escolher e saber procedência. É, É para sempre bom tudo, contar né, com Mar? alguém. É sempre Uhum. bom, Lu. Isso. Porque, assim, quanto mais informação a gente vai tendo ao longo da vida, ao longo da evolução da tecnologia, do acesso à informação, enfim, a gente vai ficando mais exigente e mais cuidadosa com os produtos, né? Com o que a gente usa. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ler rótulos, né? Até de shampoos, de produtos de higiene. Claro que não dá para generalizar e dizer que somos todas assim, mas muita gente está mais atenta
a questão da qualidade dos produtos, né? E fazendo um peso mesmo com relação à questão do preço. Não é mais o preço que é imperativo para muita coisa, especialmente relacionado à saúde, como é o tema dos óleos essenciais, né? Então eu tenho visto muito essa preocupação ultimamente. Ah, mas como eu vou saber? Como eu sei se um óleo essencial é bom ou não? Como eu posso confiar? E achei muito pertinente. E é bom a gente abrir a live, porque o post é um texto curtinho, né? E aqui agora você pode me fazer perguntas e a gente troca e aprofunda um pouco nessa questão. Muito bacana. Eu acho que a primeira coisa que você traz no seu post que me chamou a atenção é a procedência do próprio frasco, né? Como que Uhum. a gente vê vários modelos, várias formas, e como olhar para isso, né, Lu? Como que a É, que gente pode. tem uma coisa bem. Desculpa, eu tô te cortando, hein? Não é a Não, conexão, estamos sou em eu mesma. casa, Lu. Fica tranquila que hoje estamos em casa. Perdão. A primeira coisa, eu acho que é clarear mais uma vez a diferença entre essência e óleo essencial. Eu recebo todos os dias alguma questão com relação a isso. Um frasco de essência, ele pode custar R$ 3, R$ 6. Vir num frasco de plástico é um cheiro, e é um cheiro sintético. Ele é feito em laboratório para ser similar ao aroma que uma planta produz, que é o óleo essencial. Então, é como dizer, a diferença de essência para óleo essencial é como dizer a diferença de uma banana para uma bala de banana. Bala com aroma similar ao de banana, entende? Então, o cheiro pode ser gostoso, ele pode trazer algum conforto até emocional, mas ele não tem, na essência, propriedades terapêuticas. Os compostos químicos são diferentes e têm o objetivo exclusivo de dar aroma, cheiro. E o óleo essencial não, o óleo essencial é produzido pelas plantas, é um sistema de defesa delas, é um sistema secundário, que nem todas as plantas têm, na verdade. Somente as plantas aromáticas. Então, se você sente o aroma de uma flor ou de uma erva, o que você está sentindo é o óleo essencial dela evaporando. Então, para a gente extrair o óleo essencial, precisa ter todo um cuidado, primeiro com a própria planta, de que venha de uma boa semente, criada num solo adequado, com clima adequado, que seja colhida na hora certa, que seja destilada com equipamentos apropriados, para que a gente tenha acesso a essas pequenas bolinhas de óleo essencial que ficam dentro das pétalas, às vezes. É muito delicado. Então, esse processo produtivo, ele pode ser bem artesanal, ele pode ser bem descuidado, ou ele pode ser bem tecnológico e pode ser muito cuidado. Tem óleos artesanais que têm qualidade muito boa, mas é difícil você manter a pureza num processo artesanal. Poderia tentar extrair óleo essencial em casa, algumas pessoas fazem, e é um processo bonito, mas é muito dispendioso, você precisa de muita quantidade de planta ou de fruta para poder produzir um pequeno frasco de óleo essencial. Então, isso determina muito a qualidade dele, de que forma essa planta foi cultivada e o sistema de destilação dela como acontece. Elisa, onde é que tá o Yuri? Olha o que ele fez com a mão. Ou seja, né, Lu, a gente quando vai comprar um óleo, ou quando a gente vai olhar nas prateleiras, nas farmácias, que é os lugares mais comuns, né, de encontrarmos, e que, ou então nas lojas de produtos naturais também, que a gente pode encontrar, né, Uhum. saber a procedência e a forma como tudo isso chega para a gente, até mesmo porque vamos consumir, né, e aí tem Sim. essa relação assim do efeito que pode causar para a gente, né? Sim. Às vezes até mesmo a forma como assim, como você falou, como é colocado, né? Nesse frasco, a forma como ele vai, aonde que naturalmente o lojista ele guarda esse frasco ali Uhum. na prateleira, é perto de radiação, é perto de sol, é calor, né? Porque Sim. a gente precisa ter essa preocupação também, né, Lu? Sim, porque assim, é como com os alimentos, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam em relação com as infusões, né? Que os chás, a gente chama de chá, na verdade é uma infusão de ervas, né?
Então, eu, por exemplo, gosto muito de chás, mas eu preciso alertar que é muito diferente você fazer uma infusão com ervas frescas. Talvez você colheu no seu próprio quintal ou comprou fresquinho na feira orgânica, do que você comprar uma erva já desidratada que está num saquinho plástico, numa prateleira de mercado há mais de um ano. Então, assim, o princípio ativo daquela planta ela se perde a cada dia, com a luminosidade, com estar dentro de um plástico, com o próprio tempo, né? Então, a gente precisa se atentar para isso, nos alimentos também, para tudo, né? Agora, a questão dos óleos também tem muito a ver com a origem das plantas, porque quando a gente usa um óleo de eucalipto, por exemplo, um óleo extraído de um eucalipto plantado aqui no Cerrado, com uma semente híbrida, num terreno que é completamente diferente do terreno de onde ele é originário, que é a Austrália, né? O óleo essencial daqui, ele é muito diferente de um óleo essencial extraído de uma árvore nativa centenária australiana. Cresceu com outro clima, com outro solo, então ele acaba tendo propriedades diferentes e sendo mais potente, inclusive. Então, esse é um outro cuidado, a gente procurar consumir óleos de plantas que são cultivadas em seu local de origem ou onde elas tenham se adaptado muito bem. Por exemplo, lavanda francesa, lavandula angustifolia, né, que é uma das mais comuns, ela não se adapta ao solo brasileiro. A gente tem outros tipos de lavanda aqui, mas que têm propriedades diferentes. Então, algumas empresas misturam tudo no mesmo balaio, sabe? É lavanda. E quando você vai ver no mesmo frasco, tem vários tipos de lavanda diferentes, ou inclusive o lavandim, que é uma outra planta, e você não tem os resultados que você espera, né? Então, tudo isso na hora de comprar o óleo é importante, por isso que eu atentei para o rótulo, para as pessoas sempre lerem. É importante aparecer o nome científico da planta, né? Por exemplo, aqui estou com um frasco de bergamota, mas bergamota pode ser mexerica, tangerina, muitos nomes, né? Agora eu quero um frasco de Citrus bergamia. Esse vai ser o mesmo nome no mundo todo. Então é importante que a empresa sinalize isso, né? E o que você tinha me perguntado, me distraí com a Elisa aqui. Não, sem problema. O que eu estava pensando aqui também é que, como você está falando de consumo, né? Eu acho legal a gente discriminar o tipo do consumo do óleo, né? Sobre o óleo que a gente Uhum, está falando. Porque esse consumo, uhum, ele é o quê? Ele é olfativo, ele é degustativo, né? Que tipo de sim. consumo a gente está se referindo aqui, né? E qual a necessidade, né? Porque existem óleos que talvez sejam mais suaves, um pouco menos eficazes, mas talvez para um uso mais corriqueiro, para uma limpeza da casa ou até para um repelente, pode ser que ele alcance um bom resultado. Eu tive experiências muito boas com óleos ao longo dos anos e de diferentes marcas, né? Então, saber isso, que alguns produtos dão determinado resultado, outros não. Então, se é um uso mais tranquilo, talvez não tenha problema. Agora, quando a gente quer tratar questões sistêmicas, questões celulares, ou processos emocionais mais profundos, eu preciso usar um óleo que seja puro e que me dê a confiança no uso, né? Mesmo que seja aromático. Ainda mais se for para um uso interno, né? A Anvisa no Brasil, ela não conseguiu regulamentar as nossas empresas ainda, porque até onde eu entendo, os óleos essenciais eles não são considerados nem alimentos nem medicamentos. Eles ficam numa regulamentação estranha. E eles não tiveram ainda como certificar de que esses óleos que nós produzimos aqui são puros e são realmente indicados para ingestão. Algumas empresas de fora têm essa certificação por conta do processo todo e da tecnologia que elas têm que a gente ainda não tem. E então fica, eu nem costumo indicar a ingestão de óleos nacionais, fica sob responsabilidade de cada um, assim, né? E, mas eu não ingiro, eu só ingiro quando eu realmente tenho uma certeza da pureza, né? Um grau de certificação, assim.
E é legal a gente falar sobre isso também, porque esse post, ele me traz, o post que você escreveu hoje, me traz também assim um certo conforto de estar levando informação, principalmente para muitas pessoas que querem colocar o uso dos óleos, né? Seja no difusor, para as crianças, né? Porque existe Uhum. também toda uma relação de fração que a gente precisa saber do que é assim como a alopatia, assim, os remédios, né? Em que a gente tem uma fração X para um adulto de tamanho tal, peso tal, a gente também precisa pensar sobre tudo isso para o uso das crianças. E eu sei, porque Uhum. estou sempre com você, o quanto que você também é requisitada para falar sobre isso, principalmente nas mamães que sonham em ter aquele bebê tranquilo, calminho, né? A lavanda, lavanda, lavanda. A Lavanda na veia, lavanda. desespero. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Os óleos essenciais, quando puros, eles são extremamente eficazes. Mas, como tudo na vida, eles não são mágicos. Então, a gente precisa olhar para a família como um todo antes de passar uma indicação, né? Específica. Que é um exemplo até que eu já usei contigo alguma vez, que não, muitas vezes chega uma família ou uma mãe, na maioria das vezes é a mãe que tem essa iniciativa de procurar, né? E diz, ai, meu filho não dorme, meu filho é agitado, meu filho. E quando eu começo a conversar, eu vejo que essa mãe está num processo de ansiedade, de angústia, de, né? Ela não respira e não descansa, e a criança só está espelhando o processo dela. Então, por isso a importância da abordagem terapêutica, porque muitas vezes quando a gente está no processo, a gente não consegue se olhar. E são coisas muito óbvias, que às vezes precisa alguém de fora, com gentileza, apontar, né? Para que a gente tenha um alto carinho também, dizer, poxa, realmente eu não estou bem, deixa eu cuidar disso primeiro, né? Então, a lavanda é talvez o óleo essencial mais famoso, né? E tem essa bandeira da calmaria por conta do composto químico, né? Ela ajuda a que a gente diminua a produção de adrenalina, de cortisol, por exemplo. Então faz com que a gente saia de um estado de alerta, de tensão, para um estado mais tranquilo, mais relaxado, mais sereno. Mas não existe receita de bolo, inclusive tem pessoas que fazem uso da lavanda e tem um efeito oposto. Pode acontecer. Então, daí a importância da gente, por um lado, se informar bastante, ou ter um acompanhamento profissional e também se observar muito, né? Para ir até dosando. E a questão das diluições, que você comentou também, né? Eu fico muito preocupada quando eu vejo receitas na internet, porque as quantidades de gotas variam muito. A gente estava falando antes, né, da concentração dos óleos. Então, algumas plantas e algumas marcas são mais suaves do que outras. E aí a gente vê, eu vejo às vezes receita de repelente para bebê com 15, 20 gotas de óleo essencial em 10 ml, eu fico assustada, eu digo, uau, não precisa tudo isso e pode fazer mal, pode intoxicar realmente a criança. Então precisa analisar cada planta, cada óleo e a idade, né? Porque às vezes começar com menos, uma diluição de 0,5% é melhor do que já entrar com óleo puro, que pode dar até alguma sensibilização na pele, né? Não é indicado usar puro. Uhum. Pois é. Olha que lindo, uma amiga querida que mora em Londres hoje está escrevendo para nós aqui embaixo. Ela está dizendo que as lavandas, os vizinhos agora colocam em todas as casas ali, que está brotando para tudo que é lado. Lindo, lindo. A lavanda gosta de frio, é isso. É uma Não, planta. e Londres tem toda uma temperatura super, né, super propício também para a lavanda ficar ali, né, no seu Uhum. ecossistema perfeito, assim, em relação à temperatura. E Beto, são aproveita para andar na rua cheirando profundamente, né, Lu? maravilhoso, meu sonho poder influenciar na política pública e plantar jardins aromáticos pela cidade, frutas também, mas frutas é um pouco mais difícil por conta dos carros. É. Mas mais flores por toda parte, com certeza. Ai, Uhum. Lu, então. E aí a gente estava falando também, por isso que de todos esses olhares que a gente está trazendo aqui, que se vai diferenciar nos valores, né? Por que que Sim, um material, um óleo que a gente busca tá X, 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 e o outro é
menos X, né? Vamos fazer assim. Sim. E isso é muito importante atentar. Se vocês virem alguma divulgação, qualquer óleo por R$ 20, corra, saia correndo. É só lembrar de uma imagem, assim, quando a gente pega uma fruta cítrica, um limão, por exemplo, uma mexerica, e a gente aperta a casca, sai aquelas gotinhas. A gente, quando era criança, enfiava no olho do outro, né, pra arder, e arde mesmo, porque aquela Nossa, eu não fazia isso gotinha, não, hein? eu fazia com os primos, Olha! aquela gotinha é o óleo essencial. Então é só pressionar a casca da tangerina, você vê. É visível o óleo essencial dela. Agora, se você quer extrair óleo essencial de sândalo, por exemplo, que é de uma madeira, como é que faz? Ou de uma raiz, como o vetiver, ou da própria lavanda, que o óleo essencial está dentro das flores. Então, o processo é muito mais delicado, ele exige uma maior quantidade de planta para retirar a mesma quantidade de óleo, então tudo isso influencia. E no caso de algumas marcas que prezam por plantar ou extrair o óleo das plantas que são nativas do lugar, ainda tem essa questão do trânsito, né? Porque, por exemplo, o ylang-ylang é uma planta, até tô com ele aqui, o ylang-ylang é uma flor muito delicada, amarela, linda, adocicada, só que ela nasce em Madagascar. E é super sensível ao sol, então você precisa colher antes de que o sol nasça, numa determinada época do ano. Então, assim, é todo um cuidado. Não tem como um frasco de ylang-ylang ter o mesmo valor de um frasco de tangerina, entende? E empresas que colocam todos no mesmo valor tenham muito receio, não confiem. Isso é uma dica importante. Na semana passada, quando estávamos na oficina de aroma, que hoje a gente encerra, eu fiquei Sim, pensando depois no exemplo que você deu, né? Que é tipo, você pegou lá o álcool gel, pense lá se você pegar lá, aqui tem 400 gramas, né? Um pote desse tamanho de óleo, né? Tipo, gente, sai correndo, transparente, né? Ó, para dizer, ó, uhum. como é puro o óleo e tal, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, que loucura isso, gente. Que loucura. É, porque tem É de se lugares que vendem respirar. de galão, é bem isso. Você compra um galão plástico transparente, ou o próprio óleo de copaíba da resina, né? Eu morei no Pará uma época, era muito comum a gente ver em garrafa PET Surreal, eu nunca vi. no Confesso para você mercado. que para mim é surreal isso, é surreal. Super comum. E ainda assim, ela tem propriedades medicinais. Então, você imagina, cheia de impureza, coletada com funil qualquer ali, armazenada em garrafa PET, e ainda assim consegue ser um anti-inflamatório importante. Imagina depois de destilada e pura no seu óleo essencial, né? Maravilhoso. Uhum. Ai, que delícia, Lu. Bom, como a nossa ideia hoje é falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o post que a gente soltou hoje, quero lembrar todo mundo aí que se você quiser saber mais, fique atenta. Toda terça-feira, então, a Lu fez esse compromisso aqui com a gente, comigo, de estar trazendo informações sobre, né? Eu botei até aqui, ó, papo de aroma, para a gente ter, a intenção é a gente trazer esse minuto Gaia, esse minuto aroma aqui, para a gente trazer, explicar um pouquinho sobre o post. E aí, é Uhum. claro que a Lu que vai trazer aqui todas essas informações, não percam, sempre saindo do forninho, terça-feira às 15 horas, sai post da Lu. E é legal, Lu, você falar um pouquinho que você está a serviço também das pessoas que queiram, né? Ter Sim. mais contato com você online também, tá, meninas? Hoje em tempos de Covid que estamos vivendo. Está tudo tão mais fácil, né, Lu? Outras coisas mais difíceis, mas algumas mais fáceis, né? Eu tô então fazendo os atendimentos online. Tem meu telefone na bio Na do meu bio. perfil Essencial Ecovegana. E assim, as pessoas que compram óleo essencial comigo, elas recebem toda a assessoria de como fazer uso dos óleos, né? Então, como diluir, como usar, qualquer dúvida que surja, entre em contato comigo a qualquer momento. E pessoas que talvez não saibam
de que óleo precisam, querem escolher ou querem tirar dúvidas, podem me chamar aqui em direct ou no WhatsApp. E se for preciso, podemos marcar um atendimento mesmo para aprofundar mais um pouco, né, na origem das questões, que sempre ajuda a ser um protocolo mais assertivo, assim. Então, estou super à disposição para responder perguntas, para atendimentos e para ajudar com que essa ferramenta seja mais comum, que a gente use mais e mais óleos no dia a dia com segurança. Maravilhoso. Olha, Obrigada, aproveitando Má. já as perguntas, a Beta escreveu aí para você perguntando se servem só para massagem ou para em casa também, né? Servem para colocar em Ótima casa. pergunta. Ótima pergunta. Os óleos essenciais a gente pode usar de N formas. É uma alquimia. Quando a gente vai aplicar na pele, eu sempre indico diluir ele num óleo vegetal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um frasquinho com óleo de coco, tá? Então você coloca um pouquinho de óleo de coco, pode ser de amêndoas, pode ser de semente de uva, algum óleo que seja puro, prensado a frio. E aí você coloca umas gotinhas do óleo essencial que você escolheu e aí você aplica na pele. Inclusive, você pode fazer uma diluição e já deixar pronto num frasquinho, de preferência de vidro, se você for guardar por mais tempo, escuro de preferência. E essas tabelas de diluição, quem precisar pode me chamar que eu mando, que é super simples. E você calcula e deixa ali prontinho. Então, quero fazer um creme para massagear meus pés antes de dormir, próprio para pele ressecada. Você já deixa prontinho ao lado da cama. Então, essa é uma forma, mas assim, a gente pode fazer spray para o ambiente com álcool, a base d'água também, pode fazer spray para borrifar na pele, pode fazer diluições com soro fisiológico para aplicar no couro cabeludo, muitas coisas. Fora o uso doméstico, né? O limão siciliano mesmo é um que eu até fiz um post um tempo atrás, que eu ando apaixonada para limpar vidros. São pouquíssimas gotas num frasco borrifador com água e álcool e limpa tudo. Eu uso ele para limpar meu fogão, bancadas de pia. Isso é muito mais barato do que comprar desengordurante. E fora que a gente faz menos lixo, né? Porque não fica aquelas 4 embalagens ali. É limpa vidros, limpa pia, limpa fogão, limpa não sei o quê. Gente, Não, nossa. e o mercado agradece a nossa, né? Ó, e a nossa ida ao mercado super lhe agradece. Tem Com aí, eu acho que pelo certeza. menos uns 2 anos que eu faço uso já de alguns desinfetantes naturais em casa. Comecei por conta Uhum, dos meus cachorros, né? Porque tinha, na época, quando comecei a utilizar, com inclusive convite da Lu, para usar em casa, porque a minha Yorkshire ela tinha muito problema alérgico e ela era uhum. pititinha, né? Então ficava com o narizinho no chão. Então percebi uma melhora enorme, porque ela vomitava com o cheiro do desinfetante, das coisas que a gente limpava a casa. E aí depois ela parou, porque a Lu começou a fazer. Não sei ainda, Lu, se você faz, Eu porque eu faço, eu não tenho. ofereço Ah, comercialmente. Tenho feito mais aqui em casa, mas se você quiser, me pede que eu te faça. não, eu ainda tenho, porque a gente usa bem pouquinho, né? Então rende pra caramba a diluição, assim, ela rende bastante. Uso na Papo de Gaia também, porque Uhum. faço questão também de usar menos produtos e por todas essas questões de lixo, ecológico, e também por uma questão financeira, porque realmente é muito mais rentável fazer tudo isso e o mundo agradece. Uhum. E a gente começa a ver. Eu não limpei ainda, Lu, o limão. Aqui em casa tem vidro para tudo que é lado também. Toda hora que você fala disso, eu falo, cara, eu vou fazer também para fazer as limpezas dos vidros, Vai aos poucos. É, né? quando né? faz, né? Porque os meus estavam há muito tempo. E eu confesso que eu tô no momento aqui, inclusive, ó, que tô na garrafinha, né? A minha garrafinha, que é importante a gente falar isso, que a gente não sabe, né? As garrafas de vidro para uso, principalmente que eu estou consumindo óleo. Hoje eu Sim. entrei, aliás, desde ontem eu entrei no capim-limão, senti uma Uhum. necessidade muito bacana, assim, tô vendo e tô percebendo, assim, alguns efeitos bem legais, assim, sobre o capim-limão, Ótimo. bem-estar, Uhum. um gostinho de chá da vovó, né? Porque capim-limão era algo que a gente tirava do quintal, era um mato que a gente arrancava do quintal para fazer, e hoje é super Sim. difícil.
Tínhamos muda no Rio de Janeiro, numa casa que morávamos em Botafogo. A gente conseguiu fazer isso num vaso, do Ele tanto pega que amava. fácil, né? E aí o cuidado é que o óleo é bem concentrado. Então, se você for É, ver, uma gotinha dele equivale a mais de 20 xícaras de chá, de capim-limão sim. no caso. Então, se você colocar 2 gotas nessa sua garrafinha, você já vai ver que fica assim, intragável. Isso, é uma gotinha. Fortíssimo. Na verdade, Uma se eu conseguisse gotinha. ainda cortar a gotinha no meio, assim, porque realmente é Sim, forte. super concentrado. Sabe o que eu faço? Eu, às vezes, porque aqui é 500 ml de água, né? Aí ela ainda fica, a garrafinha ela ainda fica, né? Com todo ele, o óleozinho grudado um pouquinho. Eu venho aqui com uma outra garrafa, preencho, né? E E vai. dou uma sacudida aqui de boa e continuo. Ótimo. Super Tá rolou. rendendo. Mas eu acho que a gente pode fazer uma live sobre limpeza, produtos de Ah, limpeza em casa, chamar as mães, quem tiver com o bebê engatinhando, até um estudo que eu vou apresentar no workshop hoje à noite para vocês, uau. que fala sobre isso, porque a gente entra numa preocupação de limpar a casa por conta do bebê e não quer colocar o bebê no chão. Mas às vezes o chão tá cheio de produto químico e que em segundos entra na corrente sanguínea do bebê. Então, muito cuidado. E a gente pode abrir um tema, quem sabe semana que vem, para falar sobre isso. Vamos, Bacana, claro, vamos importante, lá. hein? É só você escrever no post, se o tema for esse, a gente já Ótimo, convida todo mundo para batermos esse papo aqui. Isso porque a gente legal. nem abriu a janela do Covid, né, Lu? Não, vixe, temos muitas janelas, né? A gente começa a papear quando vê tá 3 horas aqui. Mas Pois é, e olha que esse assunto vamos, rende entre nós duas, né, Lu? vamos. Que bom, né? Chazinho com a comadre. Que delícia! Amor, quero te Bacana. agradecer então. Conto com você toda terça-feira para estarmos aqui, né? E já vou pedindo Sim, para vocês seguirem o perfil da Lu, que está aqui em cima, se eu não me engano, junto com o meu. Quem tá não aqui. segue a Lu ainda, segue lá, corre, marca, convida as amigas para estar também aqui junto conosco, né? E bora Isso. que tem muito conteúdo. À noite tem um pouquinho mais de workshop para nós duas, né? E vamos nos deliciar um Uhum, já pouquinho mais. já. Eu quero te Daqui a pouco. agradecer, viu? Eu que te agradeço o convite, Mar. Obrigada. Eu fico meio sumida das Delícia. redes, mas sempre que uma amiga chama, eu apareço. E se me Estamos mandarem todos perguntas, eu aqui. respondo também. Pode mandar. Beleza, Lu, um grande beijo, dá um cheiro na Elisa por aí no Yuri e a gente se vê logo, logo daqui a pouquinho. Então, por aí. É sim. Um beijo, querida. Até. Tchau, tchau. Se você gostou, não deixa de seguir a Lu lá no perfil dela. Não deixa de conferir aqui o post que está no feed e aproveita, tira todas as suas dúvidas, aproveita e coloca um cheirinho aí na sua casa, na sua vida. Vamos ter um pouquinho mais de qualidade, vamos tentar colocar a gente mais em alto astral, porque o objetivo agora é manter, né, o nosso bom humor, manter a nossa imunidade cada vez mais alta, e isso tem a ver com a nossa qualidade de vida, a forma como percebemos o mundo, a forma como estamos aqui, ó, ingerindo e digerindo também, né? Todas essas informações que a gente está recebendo que não estão fáceis, mas a gente vai passar, né? Vai passar por tudo isso, tudo vai melhorar, se Deus quiser e Ele quer, amém, né? Então, olha, um beijo para todos que estão aí. Beta, morrendo de saudade de você. Que bom que você veio, viu? Muito gostoso, gostoso mesmo. Então é isso, meus amores. Até o nosso próximo encontro.